Oi, galerinha linda do meu coração! E aí, turminha? Como estão vocês hoje? Espero que esteja tudo jóia. É bom, é muito bom, é bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Espero que vocês estejam assim, com Jesus no coração, do lado da sua família, dos seus amigos. E aí, prontos para ter a resposta da nossa pergunta que eu fiz no nosso último vídeo? Há mais de um Deus? Então, no nosso vídeo passado, do nosso encontro passado, nós vimos, o que é um Deus, que há mais de um Deus. Tudo aquilo que você coloca na sua vida, que toma o seu tempo, que é aquele tempo assim de você estar lendo a Bíblia, de você estar orando, de você estar falando com Deus, tudo isso que você coloca, dá mais tempo para isso e menos tempo para Deus, são os deuses falsos. Então, nós falamos sobre os ídolos, sobre o dinheiro, sobre pessoas que você coloca assim, Deus, sobre a tecnologia. Mas nós vimos que o Deus verdadeiro só existe um. E nós aprendemos também que na conta de Deus, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Porque aqui representa a família celestial. Deus o Pai, Deus o Filho, o Espírito Santo, que forma uma pessoa, a Santíssima Trindade. Então, é certo na conta de Deus falar que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. E nós vimos também que Deus, o Pai, nos ama. E como Ele demonstra esse amor por nós? Enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. E vimos também que Deus, o Pai, quer que nós venhamos a Ele. Como é que a gente vem a Ele? A gente se achega a Ele através de Jesus. E lá em João 14,6 ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Deus, o Filho, é o caminho. Jesus Cristo é a ponte entre nós e Deus. E hoje nós vamos estar vendo o quê? Que Deus, o Filho, ele morreu pelos nossos pecados. Na nossa lição passada, eu dei o exemplo para vocês de uma pessoa que comete um crime, né? E aí eu vou e dou o meu filho para pagar pelo crime daquela pessoa. Nenhum pai, nenhuma mãe vai colocar seu filho no fogo ou colocar o seu filho em situação de perigo por causa de outra pessoa. Não existe. Por outro, não. Ele pode ser o pai da vida, dar o rim, dar um órgão para poder salvar o seu filho. Mas dado o seu filho em detrimento de outro, olha, até hoje eu não vi ninguém fazendo isso. Então, Deus o Pai, ele não tem corpo como nós. Ele é espírito, ele é invisível. Deus o Filho, o Senhor Jesus Cristo, era assim também. Antes de vir à terra, ele não tinha corpo e não podia ser visto. Mas algo muito especial aconteceu há mais de 2025 anos, lá no primeiro Natal. Deus o Pai e Deus o Filho decidiram que Deus o Filho se tornaria homem e que teria um corpo e se tornaria humano. E foi isso que aconteceu. Deus o Filho nasceu, se tornou um bebê com um corpo humano lá em Belém há muitos anos. Ele cresceu, se tornou uma criança, um adolescente e depois um adulto. Mas ele não deixou de ser Deus. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Foi desta maneira que ele pôde nos levar a Deus. Porque lá em Romanos 13:23 fala que toda a humanidade, todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados estão da glória de Deus. Então, nenhum ser humano poderia dar a sua vida pela humanidade. Então, Deus, o Filho, ele veio aqui na terra para tomar o lugar do nosso pecado.
aqui na Bíblia também, no livro de Salmos, fala bem assim: e Deus olhou para a terra e viu que não havia um justo sequer, um só a quem tivesse justificação. Então o que acontece? Deus olhou aqui para a terra e falou bem assim: a humanidade está toda perdida, vou exterminar com a humanidade, vou acabar com todo mundo. Aí Deus o Filho falou: não, papai, não faz isso não. Se o problema é ser sacrificado pela humanidade, eu vou lá, eu tomo o lugar de todos eles. Olha que demonstração de amor maravilhosa, né? Um menino, perguntaram para ele: quando foi que você se tornou cristão? Aí ele respondeu: no dia que a abelha picou a minha mãe. Aí todo mundo perguntou: mas como assim a abelha picou sua mãe e você se tornou cristão? Aí ele falou: olha, eu sempre tive muito medo de abelha, mas sabe aquele medo, eu sempre tive pavor de abelha. Aí um dia eu estava brincando no quintal e veio uma abelha e começou a voar em volta de mim. Eu comecei a ficar desesperado, assustado. E aí aquela abelha veio, eu comecei a me debater, ela veio para poder picar a minha mão. E a minha mãe, vendo o meu desespero, ela foi e colocou a mão em cima da minha e a abelha picou a mão dela, ao invés de picar a minha mão. Então, eu entendi que Jesus Cristo fez o mesmo por mim e eu confiei nele. A partir daquele dia, eu me tornei cristão, porque eu entendi que Jesus, ele tomou, assim como a minha mãe tomou a ferroada da abelha no meu lugar, Jesus também tomou o sacrifício, o castigo pelos meus pecados no meu lugar. Então, Jesus Cristo, ele quer que você confie nele como seu Salvador. Isso mesmo. Jesus Cristo, ele morreu na cruz e levou o castigo de Deus, o Pai, pelos nossos pecados. Quanto ele deve ter nos amado, não é? Isto quer dizer, então, que todos são salvos e que Deus, o Pai, não vai castigar ninguém por causa da morte de Jesus Cristo? Claro que não. A Bíblia declara que você e eu temos que tomar a decisão para sermos salvos. Então tá aqui, no livro de João, no capítulo 1 e no versículo 12 tal: mas a todos quanto o receberam, ou seja, recebeu Jesus, a todos quanto creram, ou seja, creu, recebeu no coração e creu com seu entendimento, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aí torna a falar de novo: a saber, os que creem no seu nome. Então, a única maneira de você se tornar filho de Deus é quando você confia em Jesus como seu Salvador. O Cássio, muitas vezes, ele viajava de ônibus de uma cidade para outra. E ele conhecia o motorista do ônibus e o cumprimentava todos os dias. E certo dia alguém lhe perguntou: você não tem medo de viajar nesse ônibus, nessas estradas perigosas, esse ônibus já bem velho? Ele: não, eu confio muito no motorista. Ele é um homem de bem e eu confio nele. E outra história também, a Mariana, ela estava andando em cima do muro, sabe? Tem muita criança que gosta, de ficar andando em cima do muro. E o pai dela viu ela andando em cima do muro e falou assim: Mariana, aí tá muito perigoso, por favor, desce daí, pula que eu te pego. E a Mariana, imediatamente, o pai estendeu os braços e ela pulou nos braços do pai. Outro exemplo é um grupo de alpinistas nos Alpes suíços tinha atravessado um barranco sem muita ajuda do seu guia, mas a última pessoa, ao atravessar, ela ficou paralisada de medo. E o guia estendeu a mão e falou: pula que eu te pego. E esta mão aqui nunca deixou ninguém cair, pode confiar em mim. Então a pessoa pulou e o guia a pegou. Então Jesus Cristo diz para nós: vinde a mim, porque eu morri pelos seus pecados. Eu quero salvar você, mas você precisa confiar em mim. Então você precisa confiar em Jesus. Então, aqui tem 3 afirmações muito importantes.
Primeiro, você precisa crer no seu coração que Jesus pode salvá-lo. Você precisa crer que ele pode perdoá-lo do seu pecado, da mesma maneira que o Cássio confiou no motorista que sabia dirigir o ônibus. E você precisa colocar os seus cuidados na mão do Senhor, assim como a Mariana colocou a vida dela nas mãos do seu pai. Você precisa dizer a Jesus: eu confio no Senhor, porque o Senhor morreu por mim. Por favor, me salve. Quando você faz isso, todos os seus pecados são perdoados pelo Senhor Jesus. E Ele fará de você uma nova pessoa. Então, eu até aqui, na nossa lição passada, né? E até aqui, nesta parte da lição, eu falei para você sobre a pessoa de Deus o Pai e a pessoa de Deus o Filho. Agora eu vou falar sobre a pessoa de Deus o Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, vive aonde? Nos crentes. Crente é o quê? Crente é aquele que crê. A partir do momento que eu creio que Jesus morreu na cruz para perdão dos meus pecados e a minha salvação, eu sou crente. Aonde você mora? Você sabe onde é que é a sua casa? Você sabe o seu endereço? Porque todos nós temos uma casa para nós morarmos. A gente anda pela cidade, vai para a escola, vai para a igreja, vai para um passeio, faz uma viagem. Mas você sempre vai ter o quê? A sua casa, o seu lar para retornar. Então, quase todo mundo em algum lugar é feliz por morar, comer e dormir em uma casa. E Deus Espírito Santo, onde é que ele mora? Você já aprendeu que existe um só Deus e ao mesmo tempo que existe 3 pessoas. Então, Deus o Pai nos ama, Deus o Filho morreu por nós, mas e a terceira pessoa, o Espírito Santo? Como ele é e o que ele faz? Onde ele está? Onde ele mora? A Bíblia diz que ele está em todo lugar. Lá desde o Gênesis, lá, ó, Gênesis 1, no capítulo 1, que é o primeiro livro da Bíblia. O que significa Gênesis? Gênesis é o começo. A palavra Gênesis significa começo. Então, em Gênesis 1, ó, no capítulo 1 e no versículo 1, está escrito bem assim, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, Deus, o Espírito Santo, ele está lá desde a criação. Então, a presença dele está em todo lugar. E embora Deus o Pai esteja no céu e o Deus o Filho veio aqui à terra e voltou para o céu, a presença toda especial do Espírito Santo, ele mora onde? Dentro do meu coração. Então, o coração de todas as pessoas que creem, ou seja, que são crentes em Cristo Jesus, o Espírito Santo mora dentro dela, seja homem, mulher, menino, menina, em todo o mundo. Confiou em Jesus Cristo como seu Salvador? O Espírito Santo vem morar dentro do seu coração. E na Bíblia, ó, há uma carta que Paulo escreveu, aqui ó, é 1 Coríntios 6 e 19. Olha que versículo maravilhoso. Eu amo esse versículo, ó. Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus e que ele habita em vocês, que esse corpo não te pertence mais, pertence ao Espírito Santo de Deus? Mas ele é uma pessoa? Não. É por essa razão que usamos a palavra ele quando falamos a seu respeito. Seu nome também me diz que ele é santo, como Deus Pai e Deus Filho. Isso quer dizer que ele nunca fez nada de errado. E que também gosta que você não faça nada de errado. Sabe quando, crianças, que você vai e faz alguma coisa errada, que você xinga um palavrão, ou que você responde o papai e a mamãe, que você sente assim, que você já
é crente, já tem Jesus dentro do seu coração, que você se sente mal, te dá assim, você fala, nossa, puxa, acho que eu exagerei. Nossa, eu falei aquele palavrão, não devia ter falado aquela palavra feia. Nossa, respondi minha mãe, não devia ter feito isso. Você se sente constrangido, mesmo sem ninguém falar para você, sem ninguém estar perto, porque onde você está fazendo errado. Isso é a ação de Deus, o Espírito Santo, que mora dentro de você. É essa ação dele, porque ele é santo e ele vive dentro de você, ele não quer que você faça nada de errado. Então aqui, ó, tá o desenho de uma pomba dentro do coração, mas o Espírito Santo não é a pomba, é só uma simbologia. Um dos símbolos aqui na Bíblia de Deus como Espírito Santo, é uma alegoria que a gente fala de Deus, Espírito Santo, é a pomba. Quando Jesus estava no Rio Jordão sendo batizado, fala que o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele como uma pomba, mas é só uma alegoria. E o Espírito Santo, ele também o ajudará a fazer o que é certo. Ele não somente quer que você seja santo, mas ele está pronto e é capaz de ajudá-lo a viver para o Senhor Jesus. E por isso ele está vivendo dentro de você. Então, ó, quando Danilo, o menino, confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo veio viver dentro dele. E o Danilo se tornou um templo do Espírito Santo, ou seja, a moradia de Deus. Vários dias mais tarde, sua professora da escola perguntou se ele estava fazendo barulho ou não. E ele falou, não, professor, não estou fazendo barulho, não. Mas ele estava, ele pegou mentira e ele ficou se sentindo culpado o dia todo. Quando foi de noite, ele fez uma oração e falou bem assim, ai meu Deus, me ajuda a não falar mentiras, por favor, me dê força para eu não ser esse tipo de menino ruim, para que eu seja um menino que o Senhor quer que eu seja. E Deus respondeu à oração do Danilo. Aos poucos, o Danilo começou a se tornar mais forte, porque o Espírito Santo fortaleceu, ajudou ele a ter força, a deixar de falar mentiras. O Espírito Santo também ajudou este menino a ter o quê? A ser mais honesto, a ser mais forte, a ser mais amável, a ser mais feliz, a ser verdadeiro, a ser valente e a ser bondoso. Então, essas características o Espírito Santo é que nos dá. Se você pedir ao Pai Celeste, a Jesus, que Ele te dá força, Ele ajudará a ser tudo o que está escrito aqui neste coração. Então, Ele quer que você mude. O Espírito Santo também vai te ajudar a o quê? A você entender a Bíblia. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e não entende algumas coisas. Mas se você ler a Bíblia e fazer uma oração e falar desse Senhor, olha, eu acabei de ler a tua palavra e eu gostaria que o Senhor me fizesse compreender qual é a boa vontade agradável que o Senhor quer. O que o Senhor quer falar comigo com essa passagem, com essa parte da Bíblia que eu li hoje? E Deus vai te iluminar, o Espírito Santo vai te ajudar a entender. E o melhor é que Ele não só vive em você, mas trabalha o tempo todo para tornar você mais parecido com o que Deus quer que você seja, como o Senhor Jesus Cristo. Mas você tem que se lembrar, que Ele não vive dentro de você se você não confiou no Senhor Jesus como seu Salvador. E aí eu te pergunto, você quer confiar nele hoje? Olha só esse versículo aqui, de Atos 16 e 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Paulo e Silas, eles eram o quê? Paulo foi um apóstolo de Jesus e Silas também. Então eles estavam o quê? Eles chegaram numa cidade e começaram a falar de Jesus ali. Só que as pessoas não gostaram, sabe o que fizeram? Deram uma surra nos dois e prenderam ele na prisão. Só que quando eles estavam lá presos,
na prisão, de repente eles começaram, ao invés de ficar chorando, ai, tá doendo, apanhei por causa de Jesus, não. Eles começaram, Paulo falou, Silas, vamos cantar? Vamos. Eles começaram a cantar. E na Bíblia fala aqui no capítulo 16 de Atos que houve um terremoto que tremeu toda a prisão. E aquelas correntes que estavam segurando Paulo e Silas, elas foram quebradas. Quando o carcereiro viu aquele terremoto, a prisão aberta, falou, vou tirar a espada e vou me matar, que os prisioneiros fugiram. Aí Paulo gritou ali, não se preocupa não, a gente tá aqui, ninguém fugiu não, estamos todos aqui. E aí aquele homem falou, nossa, mas o que vocês têm de diferente que vocês não fugiram? Daí eles pegaram e falaram sobre Jesus para eles. Ele falou, como que eu faço para ter essa mesma fé que vocês têm? E aí Paulo falou que está nesse versículo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, a única maneira de eu ser salvo é se eu crer no Senhor Jesus e confiar nele. Você não precisa falar em voz alta. Deus Pai ama você. Deus o Filho gostaria que você dissesse a ele no seu coração que você quer que ele seja o seu Salvador e que você quer confiar nele para que ele o perdoe e o transforme. E no momento que você fizer isso e realmente for sincero, Deus, o Espírito Santo, virá morar em você e começará a transformar você. Olha só, turma, que coisa maravilhosa. E olha só o nosso versículo dessa lição, como nós aprendemos, ó. Depois disto eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Então Deus o Pai está perguntando, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Deus o Pai está perguntando para Deus o Filho e Deus o Espírito Santo quem ele vai enviar para falar da salvação para as pessoas. Então, para encerrar a nossa a pergunta, né? A resposta da pergunta que foi feita hoje, eu vou cantar aqui uma música bem bonita para vocês, ó. Tá aqui, ó. Esta daqui, ó. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Então, quando você passa a confiar no Senhor Jesus como seu Salvador, ele entra no seu coração e ele passa a te ajudar ao que você faz, ao que você diz e ao que você pensa. Bom, espero que tenha respondido de uma forma simples essa pergunta. Há mais de um Deus? E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro para saber como é Deus, tá bom? Não deixem de vir aqui participar. Entra no nosso canal Virtude Kids Teens, se inscreva, curta, comenta e compartilha. E até o nosso próximo encontro, turminha. Beijo para vocês. Tchau, tchau.